Queridos irmãos, eu que agradeço o convite recebido por parte da igreja, do reverendo João Batista, do conselho. É sempre uma alegria, é sempre um prazer rever os irmãos, estar aqui novamente, depois de outros tantos momentos em que tivemos a oportunidade de desfrutarmos juntos de uma comunhão sublime. E nessa ocasião me alegro também por estar aqui com a minha família, minha esposa, que me acompanha hoje, a Uiara, a Isabelle, e alguns irmãos queridos também, lá da igreja que nós pastoreamos, a Igreja Presbiteriana Peniel. Quero convidar então os irmãos para que mantenham suas Bíblias abertas no texto que nós lemos, e vamos interceder, orar ao Senhor para que, mais uma vez, Ele nos traga graça e edificação por meio da sua santa palavra. Oremos. Ó Deus, nós queremos, nesse momento, te dar graças, mais uma vez, por mais um ano de existência, de organização que esta tua igreja aqui celebra. Obrigado, Senhor. Tantas são as dádivas que nós temos recebido das tuas mãos. É tão bom poder observar os irmãos entoando louvores ao teu nome e fazendo isso, ó Deus, na sinceridade de seus corações. Muito obrigado, ó Pai, pelas famílias que congregam aqui. Obrigado, ó Deus, pela liderança desta igreja, pelos pastores, presbíteros, pela junta diaconal, pelos irmãos que desenvolvem suas funções, desenvolvem os seus dons, trazem ensinamentos, promovem o teu evangelho, dando um bom testemunho. Nós estamos hoje aqui, ó Deus, para mais uma vez observarmos os teus preceitos e sermos instruídos pela tua palavra. Dá-nos iluminação, que o teu Santo Espírito, ó Deus, traga-nos o conhecimento da tua verdade, para que tenhamos uma igreja aqui cada vez mais forte, sólida e que está bem consciente do papel que tem a cumprir. Ajuda, ó Deus, a estes irmãos, que a tua boa mão esteja neste lugar. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, qual é a marca da verdadeira espiritualidade? Qual seria o elemento simbólico, ou mais simbólico, na identificação de um cristão verdadeiro? Qual é o combustível, com o perdão do trocadilho, que nós podemos fazer em relação ao caos que vivemos nessa semana, mas qual é o combustível mais poderoso para fazer uma igreja funcionar e avançar na sua missão? Qual é o grande antídoto oferecido por Deus para curar as nossas feridas, minar o nosso egoísmo e nos inclinar ao perdão sincero? Qual é o ingrediente indispensável de ser semeado em nossos arraiais e que é capaz de proporcionar dinamismo em nossos relacionamentos? Para todas essas perguntas, eu acredito que cabe a resposta: o amor. Mas ao falarmos aqui, irmãos, do amor, não estamos pensando naquele amor romantizado, numa mera emoção, num tipo de sentimento romântico, numa composição poética ou uma espécie de impulso passional. Mas ao falarmos sobre o amor hoje, e com base no texto que nós acabamos de ler, nós queremos enfatizar algo que é muito mais um produto da nossa vontade e decisão pessoal, algo concreto que não se atém a uma teoria, a um mero desejo interior, mas que se expressa por meio de palavras e de atitudes. Aliás, como diz o apóstolo João, irmãos, não amemos apenas de palavras, mas amemos de verdade. O amor, meus irmãos, portanto, é também uma questão de postura. O amor que Paulo aqui recomenda para os coríntios é o mesmo amor que a Bíblia inteira recomenda para todos os crentes, para cada um de nós. Esse texto que lemos, de 1 aos Coríntios 13, já serviu de inspiração para muitos artistas, mas se trata de uma peça literária inconfundível, que jamais poderia ser elaborada pela força da abstração humana. É algo que vem de Deus. Na verdade, nós podemos dizer que esse texto é uma obra-prima celestial, porque ele nos mostra que o amor é o remédio
É o remédio de Deus para curar o rancor, a inveja. O amor triunfa sobre a maldade. É capaz de restaurar o convívio que outrora estava estremecido. O amor exalta a verdade e a unidade ao mesmo tempo. O amor está na essência de Deus, de tal forma que, segundo também o apóstolo João, quem não ama o seu irmão, a quem vê, certamente não tem comunhão com Deus, ou se declara que tem comunhão com Deus nessas condições, não passa de um mentiroso. O amor sobre o qual Paulo fala não é um item opcional para um servo de Jesus. Não é um acessório que serve para enfeitar um pouco mais o nosso caráter e que nós podemos usar ou não de acordo com a nossa conveniência e ao nosso bel prazer. Na verdade, não existe evangelho sem amor. Não existe cristianismo sem amor. E eu tenho certeza, meus irmãos, que se esta igreja completa mais um ano de existência, e se ela continua firme e vigorosa, é porque Deus tem semeado o amor no coração dos irmãos. Nenhuma igreja sobrevive muitos anos, se não experimentar o amor de Deus, e se não refletir este amor também na comunhão entre os irmãos. Se eu dissesse para você, portanto, que o amor está extinto, que o amor acabou, que o amor não pode ser revigorado, não haveria uma só justificativa para a sua permanência nesse lugar, nem muito menos para a sua frequência, domingo após domingo, na igreja. Se não for para vivermos esse amor, irmãos, é melhor irmos para as nossas casas. É melhor nos entregarmos à completa desilusão. Dessa forma, nós percebemos que o nosso texto, irmãos, pode ser dividido em 3 partes. Na primeira delas, o apóstolo Paulo ressalta a grandeza e a importância do amor. Na segunda parte, ele aborda as características, as virtudes do amor cristão. E, por fim, nós temos aqui o conceito da permanência, da eternidade do amor. Eu gostaria, então, de começar a tratar aqui com vocês sobre o primeiro ponto, o primeiro aspecto, que é a importância, a relevância do amor, do verdadeiro amor de Deus, que deve estar presente em nossos corações. Vejam os versículos 1 a 3, os versículos iniciais. Paulo diz: "E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios, e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé", notem bem a força dessas palavras, a ponto de transportar montes, "se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me aproveitará." Meus irmãos, nesses versículos impressionantes, então, a Bíblia nos diz de forma categórica que o amor é o que dá sentido a tudo, inclusive aos dons espirituais, sobre os quais o apóstolo Paulo falou no capítulo 12, que antecede o capítulo 13, obviamente, e também sobre os quais ele ainda vai falar no capítulo subsequente, que é o capítulo 14. Esse é um ponto curioso, observem, é um ponto curioso no contexto, porque o tópico sobre o amor, que Paulo traz aqui em 1 Coríntios 13, não por acaso está interposto entre 2 capítulos que nos falam sobre dons. Por que isso acontece? Paulo fala sobre os dons espirituais no capítulo 12, aí ele faz uma pausa, fala sobre o amor no capítulo 13, e retoma, volta a falar sobre o exercício dos dons no capítulo 14. Por que isso acontece, irmãos? Isso acontece para mostrar, e é essa a intenção de Paulo, que sem amor, os dons também perdem a sua relevância. Eles deixam de cumprir o papel para o qual nos foram dados. Os coríntios e nós, Igreja de Deus, também precisamos entender isso. O amor, irmãos, não é como um dom que um crente pode possuir e o outro não recebe.
O amor não é tecnicamente, digamos assim, um dom. O amor é maior do que os dons. O amor é um fruto do Espírito que todo crente deve cultivar. O amor não pode ser substituído por coisa alguma, e a sua essência compromete toda a engrenagem, todo o esforço, todo o trabalho, e até mesmo todo gesto supostamente nobre que nós podemos empreender em favor de alguém. Mesmo que você seja a pessoa mais caridosa do mundo, se não tiver amor no seu coração, e se você não for motivado por estas coisas corretas, então, na verdade, de nada adiantará. Esses aspectos, eles estão delineados já no início do texto, por meio de uma inteligente figura de linguagem que nós conhecemos como hipérbole. Hipérbole, como os irmãos sabem, é um recurso linguístico que se utiliza do exagero para enfatizar um ponto, uma lição, uma sentença. Então, notem bem, quando a gente estuda a carta aos Coríntios e o contexto da igreja em Corinto, nós percebemos qual era o dom mais venerado e mais almejado entre eles. O dom que todos os crentes ali queriam ter. Com toda certeza, era o dom de línguas. Era o dom de línguas. Mas como é que Paulo começa a sua exposição aqui no capítulo 13? Ele diz, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Em outras palavras, se eu não tiver amor no meu coração, não interessa a capacidade que eu tenha de falar em outras línguas, como muitos alegavam e até hoje alegam em nossos dias. Se não há amor, mesmo o dom extraordinário de línguas se torna vão. É como produzir um som monótono que, num primeiro momento, causa um grande estrondo, um grande impacto, mas que depois vai se perdendo no ar. Os coríntios, assim como muitos crentes de hoje correm o risco de fazer, se julgavam espirituais ou mais espirituais por causa de certas capacidades que eles recebiam, como a capacidade de falar fluente e sobrenaturalmente em outros idiomas conhecidos. É o que significam as tais línguas dos homens aqui. O acréscimo que nós vemos no texto, e dos anjos, é apenas parte da hipérbole, aquela figura de exagero que nós já mencionamos, e por meio da qual um escritor pretende causar uma grande impressão nos seus leitores. Portanto, quando Paulo fala de língua dos anjos, ele não está, irmão, se referindo a uma forma de comunicação misteriosa que os anjos guardam entre si, nem muito menos ele está admitindo aquele arranjo de sílabas incompreensíveis que a gente ouve em alguns lugares por aí, a chamada glossolalia. Ele não está dizendo que aquele seja o efetivo dom de línguas, como apregoam alguns irmãos carismáticos. Longe disso. Não é isso que Paulo está dizendo. Ele está apenas usando uma figura de linguagem, repito, um recurso linguístico, uma hipérbole, para dizer, ainda que fosse possível falar uma língua completamente desconhecida, a língua dos anjos, se eu não tiver amor, eu nada serei, de nada adiantará. Aliás, quando os anjos aparecem falando qualquer coisa na Bíblia, notem, eles se fazem compreender muito bem. Eles falam de modo inteligível. Eles se comunicam em idiomas humanos para se fazer entender, porque eles são mensageiros de Deus e precisam entregar a mensagem do Senhor com clareza. Eram nas religiões pagãs da antiguidade que as pessoas em transe e embriagadas falavam coisas sem sentido. E a influência pagã era o que também Paulo mais combatia, pensando na saúde espiritual dos irmãos em Corinto. É que, como os anjos são seres, em certo sentido, superiores aos homens, eles servem ao propósito que Paulo tem em mente, que é dizer que, por mais espiritual que alguém entenda ser o dom de línguas, mesmo que alguém conheça todos os idiomas possíveis e até hipoteticamente conheça o idioma celestial, se ele não tiver amor, esse dom para nada aproveitará. Então vejam, irmãos, que tremendo ensino que nós temos aqui.
Mas além do dom de línguas, quais eram outros dons pelos quais a igreja de Corinto era fissurada? Via de regra, os chamados dons espetaculares. O dom de profecia, o dom de conhecimento, o dom da operação de milagres, o dom da fé. E é por isso que Paulo, sabedor dessa questão, ele diz no verso 2, ainda que eu tenha o dom de profetizar, dom de profecia, e conheça todos os mistérios e toda a ciência, dom do conhecimento, do discernimento, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, possivelmente uma referência ao dom de operar milagres. Se eu não tiver amor, nada serei. Quer dizer, mesmo que uma igreja seja detentora de todos os dons conhecidos, inclusive os dons mais incríveis e notórios, e mesmo que eles sejam exercidos no maior grau imaginável, de modo que falemos todas as línguas, conheçamos todos os mistérios, desafiemos as leis naturais fazendo montes se moverem, ou mares se abrirem, curemos enfermos, expulsemos demônios, ainda que estas coisas todas acontecessem em um único lugar, em uma única igreja, se nós não tivermos amor, nós ainda assim seremos como metal sem vida, ou como o eco vazio de um instrumento qualquer. E no verso 3, ele lembra de ações caridosas que geralmente interpretamos como atos de generosidade, de sacrifícios pessoais extremos que podem estar relacionados talvez com um dom de contribuição ou de misericórdia. Ele diz, ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me aproveitará. Essa fala de Paulo, irmãos, acende uma luz de alerta para nós. Porque ele demonstra que é possível fazer muitas coisas boas, até com ares de piedade, mas com um coração semelhante a uma terra árida em que o rio do amor não flui. É possível ter dons espirituais e não ter amor. Essas coisas não são exatamente correlatas. É possível que alguém tenha a capacidade de pregar a palavra e usar isso, por exemplo, em algum momento para se autopromover ou se autoprojetar. É possível que uma pessoa tenha o dom do auxílio, mas ajuda o outro por motivos interesseiros. É possível que alguém tenha fé no seu coração e, de repente, surgira uma campanha de oração para ficar em evidência e aumentar o seu nível de influência sobre outros. É possível que alguém tenha o dom do serviço e ele, de repente, reúne membros da sua igreja para uma espécie de trabalho coletivo que, na verdade, é uma tentativa de fortalecer um determinado partido ou facção dentro da igreja. Tudo isso, irmãos, é possível de acontecer. E se acontecer com qualquer um de nós, não estaremos fazendo bom uso dos nossos dons. Pior ainda, não estaremos amando as pessoas de verdade. Não usemos os nossos dons para isso, meus irmãos. Os nossos dons foram dados para o benefício do povo de Deus. Foram dados para o interesse do reino de Cristo. Foram dados para unir, não para dividir. E todos eles devem ser usados em amor. O problema da igreja de Corinto não era a falta de dons. O problema da igreja de Corinto era a falta de amor. O problema destacado por Paulo era esse. Quer dizer, a igreja de Corinto era muito rica e abastada em termos de dons, mas era muito pobre em termos de amor. Não é tão difícil nós encontrarmos igrejas com um grande potencial humano, igrejas que agregam talentos individuais, igrejas onde brotam boas ideias, mas talvez lugares onde o amor é escasso ou precisa ser muito aperfeiçoado. Nós não precisamos de um avivamento de dons do Espírito Santo. Não precisamos de dons carismáticos como nós conhecemos. Nós precisamos, meus irmãos, de um avivamento de amor. Os dons não são sinais inequívocos e intrínsecos de espiritualidade, mas o amor verdadeiro é. O amor verdadeiro é.
é fruto da ação genuína do Espírito Santo em nós. Saibamos que, em amor, os nossos procedimentos, sem amor, desculpem, os nossos procedimentos mais elogiosos, as nossas palavras mais doces, a nossa religiosidade externa ou as nossas habilidades mais admiráveis, o nosso sacrifício mais corajoso, os nossos feitos mais fantásticos, de nada servirão. Na verdade, tudo isso será um grande desperdício sem o amor. E aqui está a relevância, a importância, a sublimidade do amor sobre o qual o apóstolo Paulo nos fala neste capítulo. Diante dessas afirmações, irmãos, os versos seguintes se revestem de grande importância, porque do verso 4 ao verso 7, nós vamos ter agora aquilo que nós podemos chamar de as características, as virtudes, as qualificações do amor cristão verdadeiro, que deve estar presente no nosso convívio diário, na nossa vida como igreja. Vejam vocês, irmãos, que a partir desse momento nós temos aqui a transcrição, uma espécie de lista, eu diria até, de como deve ser e de como é caracterizado o amor cristão. Vejam como esse amor pode ser definido. Paulo usou, como nós vimos, uma hipérbole nos 3 primeiros versículos. Agora, ele usa uma outra figura de linguagem. Uma figura de linguagem que nós conhecemos como personificação. Personificação nada mais é do que atribuir características humanas a algo inanimado ou intangível. Portanto, o método de Paulo agora consiste em fazer com que os seus destinatários, por um instante, pensem no amor como se fosse uma pessoa. Então, Paulo, é como se ele transformasse o amor em uma pessoa. E ele vai agora caracterizar essa pessoa. Ele vai dizer como é que esse amor tem que ser. Ele vai descrever o amor destacando as qualidades que são reveladas efetivamente por aquele que ama. O apóstolo faz isso de 3 formas. Primeiro, ele diz o que o amor é. Depois, ele diz o que o amor não faz. Depois, finalmente, ele diz o que o amor faz. Então, passo a passo, irmãos, vejam a análise. Vamos aqui observar essa majestosa elucidação acerca do amor que Deus requer de nós. Versículo 4, vejam, ele diz, o amor é, primeira característica, o amor é paciente. Isso implica, irmãos, que o indivíduo que ama é longânimo. Ele não se irrita com facilidade. Ele sabe suportar ofensas. Ele sabe perdoar aqueles que erram. Ele está pronto para fazer algumas concessões ou fazer novas tentativas, dando novas chances para que as pessoas se redimam. Essa é uma característica do amor cristão, que, aliás, está revelado em Cristo Jesus. Foi isto que Deus fez por nós, em Cristo. Quando a Bíblia diz que Deus nos amou em Cristo, nós percebemos em Jesus as virtudes da longanimidade, da paciência. O amor é benigno. O texto segue. Ou seja, ele pratica e reage com bondade. Não maquina e não planeja o mal contra o próximo. Deseja e luta fervorosamente, com boa vontade, pelo bem e pelo crescimento alheio. O amor não arde em ciúmes. É uma outra forma de dizer que a pessoa que ama não é dominada pela inveja em relação ao que os outros têm ou ao que os outros fazem. Não é alguém que vive apegado a ressentimentos, a mágoas, que se aborrece com o progresso dos outros, que nunca está satisfeito com o que tem. E nós sabemos, há pessoas assim, não é? Mas aqui o texto diz, o amor não arde em ciúmes. Porque uma pessoa dominada por estes sentimentos negativos, além de infeliz, às vezes se torna profundamente vingativa. E por causa do seu ciúme doentio, ela não perde a chance de prejudicar alguém que a contraria.
porque ela olha para os seus irmãos como se fossem competidores, adversários. Gente com quem ela disputa espaço, ou seja, pura carnalidade. Paulo está combatendo a carnalidade na igreja de Corinto. Esses eram problemas, irmãos, que existiam ali, naquela igreja. E então, quando Paulo usa essas características, ele está, na verdade, estimulando aqueles irmãos a praticarem o inverso, o oposto do que acontecia naquele instante. E ele estava dizendo, irmãos, o amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes. Então, cuidado com as atitudes de vocês, adequem, ajustem as vidas de vocês, o caráter de vocês a Deus e a sua palavra. O amor não se ufana. O amor não se ufana é o equivalente a afirmar que o crente que ama não fica querendo pôr os seus feitos altruístas em evidência. Ele não se vangloria. Ele não se gaba do que faz. Ele não conta vantagem. Ele não se acha mais espiritual do que os outros. Ele faz as coisas com simplicidade, com discrição, não para ganhar aplausos, reconhecimento ou popularidade. Quem age com amor não age em busca dessas coisas como um fim em si mesmas. Essa característica, inclusive, tem estreita ligação com a seguinte: ele diz, o amor não se ensoberbece. Porque quem ama, irmãos, e nós podemos perceber isso nas nossas experiências de forma muito clara. Quem ama não é arrogante. Quem ama não trata os outros com indiferença. Quem ama não se julga superior a seus irmãos. Não alimenta no seu coração o orgulho, a jactância. Não se considera mais sábio do que ninguém. Quem ama é humilde. E sabe que o que ele tem de positivo ele recebeu das mãos de Deus. E é exatamente por isso que ele está disposto a compartilhar. O amor ainda não se conduz inconvenientemente. Como assim? Vejam, como eu disse para os irmãos, Paulo transformou o amor em uma pessoa. E ele agora está dizendo, o amor não se conduz inconvenientemente. Ou seja, o amor não se comporta de forma indecorosa ou indecente. O amor faz tudo com condescendência e pureza, dentro e fora da igreja. O amor não faz nada fora do lugar ou em uma ocasião imprópria. Esse é um princípio que vale tanto para o culto público, por exemplo, quanto para a vida privada, não é? Quem ama de verdade pensa nos efeitos que as suas atitudes causarão nos seus irmãos, nos seus companheiros, até mesmo entre os seus familiares. E com essa expressão não se conduz inconvenientemente, Paulo também intencionava oferecer um padrão de conduta sensato para o ambiente litúrgico, que era muito confuso em Corinto. Porque lá em Corinto, e em muitos círculos evangélicos também, que nós conhecemos, algumas pessoas, até mesmo líderes, se conduzem inconvenientemente. Não pensando na edificação coletiva, mas com os olhos voltados para si mesmos, sendo capazes até de peripécias estranhas e egocêntricas. Não é esse o hábito de quem ama, irmãos. Por isso, facilmente nós podemos emendar essa ideia com a sequência do texto que diz que o amor não procura os seus próprios interesses. Ou seja, o amor não fica tentando tirar vantagem de tudo que faz. É o oposto. Aquele que ama é aquele que se dispõe até mesmo à perda de coisas valiosas em benefício de alguém. O amor não fica reivindicando repetidamente os seus direitos. Eu tenho direito, é meu direito. Nem se ergue na base da cobrança insistente, mas se molda no cumprimento diligente dos seus deveres, não tendo em vista o que é propriamente seu, mas considerando em autoestima aqueles que estão à sua volta. O amor não se exaspera. Paulo diz, exasperar significa perder o controle emocional, sucumbir diante da provocação de outras pessoas. Quem ama é equilibrado. Ele não está disposto à agressividade, ele não se melindra, ele não se ofende gratuitamente. Ele não quer revidar a todo custo.
Por isso ele vai continuar dizendo, não se ressente do mal. Corresponde a dizer, aquele que ama não alimenta rancor. Ele não fica computando as injustiças sofridas. Você já viu que quando as pessoas estão amarguradas por alguma razão, nós conversamos com elas e elas ficam falando de coisas que aconteceram há muitos anos atrás, e elas vão descrevendo e vão fazendo uma lista enorme de uma série de coisas que a contrariaram e que a deixaram tristes e magoadas, e elas não esquecem aquilo de jeito nenhum, porque guardam rancor no coração. Ficam registrando as coisas que fazem em desfavor dela. Mal consegue perceber os benefícios e as atitudes boas de outras pessoas, mas se apega àquilo que ela considera injusto. E isso vai corroendo o indivíduo. Às vezes, algo assim, maltratado, pode se transformar em coisas piores, como ódio. O verso 6 declara que o amor não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. O amor é aquele que, diante de uma mentira, diante de um episódio de maledicência, diante da condenação de um inocente, diante do triunfo de alguma maldade do pecado, se entristece. Mas quando ele vê que a verdade, sobretudo a verdade das Escrituras, prevaleceu de algum modo, ele se regozija. Ele é íntegro e se satisfaz com aquilo que é reto e digno. E então, irmãos, começa a sessão do que o amor faz, no versículo 7. Tudo que o amor faz, Paulo concentra agora no versículo 7. Ele diz, tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Tudo crê, tudo sofre. O amor está disposto a padecer pelo bem dos outros. E pela causa de Deus, sem esmorecer, sem desistir, sem se abalar, tudo sofre. Tudo crer, irmãos. Uma forma autêntica de demonstrar amor pelas pessoas é acreditar nelas. Não é? Dar-lhes um voto de confiança. Dar-lhes crédito, no mínimo, até que se prove má fé por parte dela. Vejam que Jesus, de certa forma, ilustrou isso. Jesus disse, certa ocasião, se o teu irmão pecar contra ti, note bem, se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Qual é a ideia que Jesus transmite com isso? Ora, se alguém fez algo desagradável a nós, mas depois ele teve a hombridade de se declarar arrependido e nos procurou para a reconciliação, nós não temos por que duvidar da sua palavra ou julgar o seu coração. Portanto, devemos acreditar na sinceridade dele e perdoá-lo. Todos nós devemos estar dispostos a dar ao outro, pelo menos, o benefício da dúvida. Tudo espera. O amor não se apressa no juízo temerário. Ele aguarda o desfecho dos acontecimentos. E ele espera o melhor que os outros possam oferecer. Tudo suporta. Nós sabemos que o amor autêntico passa por cima de muita coisa, por um bem maior. Quem ama é capaz de enfrentar aflições, perseguições e até maus tratos. Agora, pensem, irmãos, o que poderia acontecer se esse tipo de amor que eu estou descrevendo para vocês, na verdade eu só estou expondo o texto propriamente, o que poderia acontecer se esse tipo de amor aqui relatado por Paulo fosse posto em prática na igreja de Corinto? Eu creio que a maioria dos irmãos aqui tem algum tempo já de caminhada na vida cristã. Conhecem a carta de Corinto. E conhecem os problemas que haviam ali. Tentem imaginar naquela igreja, com aqueles problemas, o que é que aconteceria naquele lugar se este amor pregado por Paulo fosse colocado em prática?
Eu vou apenas listar algumas coisas, considerando que os irmãos têm, pelo menos grande parte dos irmãos, certamente tem conhecimento dessa carta. Muita coisa mudaria. Se a gente considerar apenas as informações que nos são dadas pela própria carta, nós podemos dizer que as dissidências ali perderiam força. Judeus e gentios, ricos e pobres, crentes experientes e recém-convertidos se aproximariam mais. O apóstolo Paulo e outros líderes sérios se livrariam de acusações infundadas e das críticas injustas que lhes eram direcionadas, quando eles, na verdade, trabalhavam para o reino de Deus. Um dos grandes problemas que Paulo enfrentou ali em Corinto foi o questionamento da sua autoridade apostólica. Mas se aqueles irmãos pusessem em prática este amor, eles seriam submissos à sua liderança espiritual. A disciplina, quando necessária, ocorreria visando a restauração do pecador e ninguém faria pouco caso do sofrimento alheio. Os que estavam levando irmãos aos tribunais humanos, como nos é dito aqui também em um dos capítulos, retirariam imediatamente as suas queixas e tentariam resolver os conflitos entre eles com paciência, até aceitando sofrer alguma injustiça, se fosse o caso, para trazer a paz de volta. Os que se alimentavam de coisas sacrificadas a ídolos, mesmo que tivessem a consciência tranquila, se absteriam para evitar que algum irmão se decepcionasse e tivesse a sua fé em Cristo abalada. Na ceia do Senhor, ninguém seria excluído e os membros esperariam uns pelos outros como sinal de comunhão genuína. Coisa que não estava acontecendo ali. As mulheres que não queriam usar o véu reveriam a sua resistência porque aquele comportamento não seria bem visto, prejudicaria a propagação do evangelho, criaria embaraços sociais e espirituais para toda a comunidade. Aquilo era um sinal de que as mulheres estavam debaixo da autoridade masculina. Os que queriam exercer dons pensando só na edificação de si mesmos, assumiriam uma outra postura e providenciariam para que todos os seus irmãos fossem edificados, sem jamais se julgarem superiores a ninguém, por causa de habilidades que Deus lhes conferiu por sua graça. E assim por diante. Eu quero deixar então com os irmãos uma pergunta. Nós falamos aqui o que mudaria, provavelmente, na igreja de Corinto, se esse amor fosse aplicado. E na igreja Betel? O que mudaria? E aí, é evidente que eu não tenho a resposta para essa pergunta, nem quero ouvir audivelmente ninguém respondendo, mas eu quero que os irmãos façam essa reflexão. O que mudaria na sua igreja, na igreja que você congrega, nesta igreja que hoje completa mais um ano de organização, de existência, mas que está sempre caminhando em busca de santificação, de algo maior, de aperfeiçoamento. O que mudaria positivamente nesta igreja se este amor descrito aqui, em Coríntios 13, fosse efetivamente colocado em prática por cada um de vocês, meus irmãos? Pensem bem. Com certeza, muita coisa mudaria também para melhor. E eu gostaria, nesse mesmo sentido, que você pensasse que tipo de procedimento você estaria disposto a adotar para fortalecer o amor entre os seus irmãos e para acabar com qualquer tipo de influência negativa ou maléfica que às vezes, infelizmente, existem. E eu acredito que o sermão fala por si em muitos aspectos. Mais do que isso, a Bíblia fala por si mesma, mas eu oro a Deus para que nós tenhamos a condição de crescer em amor. Nós precisamos, como igreja, crescer sempre em amor. Isso é mais importante até, irmãos, do que estrutura física. Isso é mais importante do que um sem número de atividades. Isso é mais importante do que desempenharmos nossas funções com atenção e cumprirmos nossas obrigações com diligência nos cargos que nós recebemos. E já vimos aqui que isso é mais importante até mesmo do que desenvolvermos dons espirituais. É por essa razão que eu espero que em Deus, não é, que os irmãos avancem, que esta igreja avance cada vez mais em estágios maiores nessa matéria.
É desse amor bíblico que nós precisamos. Em terceiro lugar, nós observamos que o nosso texto, que já deixou claro a importância, a relevância do amor, que já caracterizou devidamente esse mesmo amor, ele agora vai destacar um elemento ímpar, que é inerente ao amor de Deus, que é a sua eternidade, a sua perenidade. Eu quero falar sobre isso agora, irmãos. A permanência, a perenidade, a eternidade do amor que está em Deus e que se reflete na vida do seu povo. Eu pergunto aos irmãos de novo, qual era mesmo os dons que os coríntios mais cobiçavam? Caberia talvez uma lista com pelo menos 5 dons, mas três certamente ocupavam o topo da lista. O dom de línguas, o dom de profecia e o dom do conhecimento, que significava interpretar, vamos assim dizer, mistérios, discernir revelações especiais de Deus. Muito bem, se esses eram os dons ambicionados por aquela igreja, o apóstolo vai utilizar isso em favor do seu argumento, contrapondo tais dons com o amor, no versículo 8. Ele diz assim, o amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. O amor jamais acaba, mas os dons passam, cessam, acabam. O que é que nós podemos concluir aqui, irmãos? Que o amor é infindável, nunca deixará de existir, nunca perderá a sua eficácia, nem a sua validade. O amor existiria mesmo que nós não existíssemos. Porque o amor é real entre as 3 pessoas da Trindade. O amor reside na essência gloriosa do nosso Deus, que é autossuficiente. A Bíblia diz que o nosso Deus nos amou na eternidade. E vejam como isso é tremendo. Nosso Deus nos amou na eternidade antes mesmo de nós sermos criados. E este amor, o amor divino por nós, é algo que perdura para sempre. Bem como o amor que desde agora já nutrimos pelos nossos irmãos. Já os dons, irmãos, não têm essa natureza. Os dons são, todos eles, temporários, finitos. Todos os dons serão absorvidos na perfeição do esplendor celestial, quando lá estivermos, em perfeita e plena comunhão com Deus. Daí os versos 9 e 10 salientarem, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. O contraste é escatológico entre o agora, que é imperfeito, que é parcial, que é o momento em que nós estamos, e o porvir, que é perfeito, completo, quando nós estaremos na plenitude da presença de Deus. Na teologia, se diz que a igreja vive na tensão entre o já e o ainda não. Nós vivemos nesse mundo servindo a Deus em nossas limitações, mas nós temos no nosso coração a expectativa de uma era vindoura, quando não haverá mais limitação alguma, porque o que é em parte será aniquilado. Os dons são temporários. Os dons serão extintos quando nós formos para o céu, ou quando estivermos no novo céu e na nova terra que Deus recriará. Os dons são apenas para esse tempo, apenas para essa realidade, mas o amor sobreviverá pelos séculos dos séculos. Os dons são apenas para a igreja militante. E como é bom nós desenvolvermos os nossos dons enquanto igreja militante, mas o amor é também para a igreja triunfante. No céu, ninguém precisará dos dons, porque os dons foram dados para facilitar o nosso trabalho aqui, para ampliar a nossa interdependência, para promover a nossa unidade, para o amadurecimento de todos os fiéis, para o nosso crescimento espiritual.
para que através de nós outras pessoas sejam edificadas. Dessa forma, irmãos, os dons servem a esses propósitos, mas qual seria o propósito desses dons na glória celeste? Não teria sentido, mas o amor não. O amor tem sentido hoje e sempre. O amor tem sentido desde o princípio e antes mesmo do princípio de qualquer coisa. Nós podemos imaginar o céu sem esses dons, mas não podemos imaginar o céu sem amor. O simples fato de nós estarmos lá é porque Deus nos amou e o seu amor é imutável. Glória a Deus, porque o seu amor não muda, não diminui. E da mesma maneira, irmãos, o nosso amor uns pelos outros deve se perpetuar. A partir daqui, o que Paulo faz é usar duas imagens que realçam o seu ensinamento. Uma está no verso 11. É a imagem da criança que cresce, que se desenvolve, até alcançar a idade da razão, a idade adulta. Ele diz, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Irmãos, quando nós éramos crianças, uma série de coisas que nós fazíamos tinha sentido para nós, não é? Tinha muito sentido. Em determinada fase da vida, algumas coisas fazem muito sentido. Mas quando nós crescemos, aquilo que talvez era tão fundamental na infância se torna dispensável quando nós nos tornamos homens feitos. As fraldas vão sendo aos poucos retiradas, porque nós aprendemos a ter controle fisiológico sobre o nosso organismo. Crescemos, amadurecemos. Os brinquedos, que eram a nossa maior felicidade, qual criança não fica na maior felicidade do mundo quando ganha um brinquedo? Mas eles vão logo sendo substituídos por outras coisas, vão ficando para trás. Os gibis são substituídos por livros também mais consistentes. Os desenhos animados, eles começam a virar motivo de riso. E, de repente, nós até nos perguntamos como é que houve uma época em que eu ficava horas assistindo isso. É engraçado, né? A explicação é que, à medida que o tempo passa, nós vamos nos aperfeiçoando em nossa formação como homens e mulheres, e vamos nos interessando por outras coisas. Nós vamos superando aquela fase de descobertas em que nós não sabíamos nada, tudo era novo, tudo era um aprendizado. Pense em você quando começou a aprender o alfabeto. Cada letrinha do alfabeto, juntar cada letrinha, as crianças vão aprendendo sílaba por sílaba, mas hoje você lê com a maior fluência, com a maior facilidade. Você está em uma outra fase da vida, você aprendeu muito bem uma determinada arte, a arte da leitura. Pois bem, meus irmãos, o texto diz que enquanto nós somos meninos, precisamos dos dons. A ideia é essa. Mas quando nos tornamos adultos, nós teremos fluência nas coisas que o Espírito Santo nos ensinou, balbuciando através dos dons. O amor é para todos, porém, para meninos e para homens. E o amor será mais desfrutado quanto mais evoluirmos, sendo que no porvir, na glória celestial, o amor será desfrutado de modo absoluto. Sem restrições, sem dificuldades. No versículo 12, a mensagem é a mesma, o que muda é a analogia. Paulo diz, porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei, como também sou conhecido. Vejam, o espelho no mundo antigo, irmãos, era diferente do nosso espelho atual, moderno. O nosso espelho é de vidro, é bem sofisticado, e ele produz uma imagem muito nítida. Ele produz uma imagem muito próxima da realidade, não é? O nosso espelho atual. Os irmãos certamente, ao virem para a igreja, se olharam no espelho para se arrumarem, né? E ficaram lá, observando a sua imagem refletida. E há uma nitidez nisto. Há uma boa expressão da realidade ali. O espelho do mundo antigo era diferente. Era feito de um metal polido, meio côncavo, inclusive, né?
que produzia uma imagem embaçada, desfocada e muito mais distante do real. Por isso Paulo diz que o que os crentes têm nessa vida é somente uma ideia, uma visão obscura, sombria, um pouco enigmática da imagem que um dia Deus vai reproduzir em nós. É nessa expectativa que nós vivemos. O fato é que quando tudo isso acontecer, quando Cristo voltar, quando nós formos transformados, nós já não veremos como se estivéssemos diante de um espelho que nos dá uma noção mínima, parca, turva das coisas, mas nós veremos o Senhor face a face. Com nitidez. É essa a ideia. Nós o veremos e seremos como Ele. Não haverá mais mistérios para ser desvendados. O dom do conhecimento já não terá utilidade. Já não haverá o dom de línguas, porque todos se comunicarão e se compreenderão perfeitamente. Já não haverá o dom da profecia, porque não existirá necessidade de pregar para ninguém. Já não haverá o dom dos milagres, ou o dom da cura, porque ninguém vai ficar doente. Em um mundo perfeito, ninguém adoece. Não haverá mais mazelas. As mazelas do pecado já não existirão. Mas o amor continuará existindo. Nós nunca seremos separados do amor de Deus. Paulo diz isso. Nem tribulação, nem criatura, nem morte, nem vida, as coisas do presente, as coisas do porvir, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nunca o amor de um crente para com o outro sofrerá nenhuma baixa, nenhuma diminuição. O texto encerra com a sublime afirmação de que agora permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém o maior desses é o amor. Sabem por que o texto diz isso, irmãos? Lá em Hebreus 11, verso 1, nós temos um versículo que fala ao mesmo tempo da fé e da esperança. Ali, o autor da carta aos Hebreus diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam. A convicção de fatos que não se veem. Mas quando estivermos com Jesus, não teremos que esperar mais nada, coisa alguma. A nossa fé e a nossa esperança se fiam nas promessas de Deus. Mas quando Cristo se manifestar, é porque todas as promessas de Deus terão se concretizado. Logo, a fé e a esperança, sendo a fé a certeza das coisas que se esperam, também já terão cumprido a sua finalidade. Todavia, o amor não tem um limite no qual a sua missão possa se dar por encerrada. Por isso, o amor é mais importante do que a fé. É mais importante do que a esperança. É mais importante do que os dons de Deus. Se existe algo no qual nós deveríamos concentrar as nossas atenções na igreja, e se existe algo que nós deveríamos colocar em prática dia após dia para termos uma igreja forte e vibrante, ano após ano, é o amor. E, aliás, também não é à toa que os mandamentos da lei são resumidos dessa forma. Como que nós praticamos as leis de Deus? E como nós podemos andar de uma forma agradável aos olhos dele? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Vejam como os coríntios estavam sendo tolos, e vejam como nós também tantas vezes o somos. Damos prioridade a tantas outras coisas, mas nos esquecemos que o amor é o que há de mais crucial. Fazemos algumas análises superficiais. Achamos que a igreja vai bem se ela estiver crescendo numericamente, de forma avassaladora. Achamos que a igreja vai bem se o nosso calendário anual estiver repleto de programações. Achamos que a igreja vai bem se ela fizer um bom trabalho de marketing. Achamos que a igreja vai bem se ela estiver bem administrada e com muito dinheiro em caixa. Achamos que a igreja vai bem se nela houver manifestações visíveis de um poder sobrenatural. Muitas dessas coisas são válidas, irmãos, notem bem. Eu não estou desqualificando estas coisas. Muitas dessas coisas são positivas, são boas, são importantes para a vida da igreja. Não nego isso, não podemos negar. Mas, certamente, o artigo mais importante
para dizermos que uma igreja vai bem é o amor. O amor a Deus. O amor aos irmãos. O amor ao próximo. Uma igreja só vai bem se nela existir genuíno amor. Que Deus faça o seu amor, seu santo amor, prevalecer entre nós. Amém.